Ela entrou naquele hotel só querendo encontrar o homem que amava e saiu de lá humilhada, com o coração em pedaços. O que ninguém sabia era que aquele homem não era qualquer um. Era o dono de tudo aquilo. E quando ele descobrisse o que fizeram com ela, a verdade iria mudar cada vida naquele lugar. Uma história de amor, preconceito, dor e reviravolta que começa com uma injustiça cruel e termina provando que o verdadeiro valor de alguém nunca está nas roupas que veste. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Yasmin não imaginava que aquele dia simples na praça seria o começo de uma história capaz de virar sua vida do avesso. Como fazia todas as manhãs, ela armava sua pequena banca de artesanato com cuidado, espalhando peças feitas à mão sobre a mesa de madeira. Pulseiras coloridas, centros de mesa delicados, porta-vasos pintados com flores e pequenos detalhes que carregavam a paciência de quem aprendeu a transformar pouco em beleza. Para ela, aquilo não era apenas trabalho, era orgulho, era sustento. Era a prova de que, mesmo sem luxo, era possível viver com dignidade. A praça estava movimentada como sempre. Crianças corriam perto dos bancos, idosos conversavam à sombra das árvores, vendedores ambulantes anunciavam seus produtos e o som da cidade se misturava ao barulho leve do vento passando entre as folhas. Yasmin conhecia aquele cenário como quem conhece a própria casa. Ali estava segura. Ali se sentia ela mesma. E foi justamente naquele lugar, entre uma venda e outra, que seus olhos cruzaram com os de um homem que ela nunca tinha visto antes. Eduardo estava de passagem pela cidade para avaliar um terreno ao lado da praça. Dono de uma rede de hotéis de luxo, ele havia viajado para decidir se aquele espaço serviria para a construção de mais uma unidade do seu negócio. Era um homem acostumado a reuniões, contratos, números e decisões rápidas. Mas ao atravessar a rua e ver aquela jovem concentrada em seu artesanato, algo nele desacelerou. Ele parou por alguns segundos, não porque ela fosse simplesmente bonita, embora fosse, não porque estivesse tentando impressioná-la, porque claramente não estava. O que o fez parar foi a naturalidade com que Yasmin trabalhava. Havia delicadeza em cada gesto, mas também firmeza. Havia simplicidade, mas sem qualquer traço de submissão. Ela parecia pertencer àquele lugar de um jeito que poucas pessoas pertencem a si mesmas. Eduardo se aproximou com cuidado, como quem não queria interromper algo precioso. "Foi você que fez essa peça?" perguntou, apontando para um pequeno suporte de madeira com pintura azul e detalhes dourados. Yasmin ergueu os olhos e respondeu com simpatia, sem imaginar quem ele era. "Fui eu mesma. Gosto de fazer tudo à mão. Demora mais, mas fica com a minha cara." Ele sorriu com interesse genuíno. "E qual é a sua cara?" Ela riu baixinho, surpresa com a pergunta. "Acho que é uma cara de quem não desiste fácil." A resposta ficou com ele. Eduardo soltou uma breve risada, mas por dentro sentiu algo diferente. Não era só curiosidade, era encantamento. E Yasmin, mesmo sem saber explicar direito, também percebeu que aquele homem não tinha o jeito de quem a olharia por cima. Ele escutava de verdade, prestava atenção, fazia perguntas sem pressa. Isso, por si só, já era raro. Nos dias seguintes, Eduardo voltou à praça. Primeiro passou de novo sob o pretexto de observar a região do terreno. Depois apareceu mais uma vez, como se tivesse esquecido algum detalhe importante. No terceiro dia, já não havia desculpa que disfarçasse a verdade. Ele queria vê-la. Yasmin notou a presença dele e tentou agir com naturalidade, mas as amigas artesãs perceberam tudo. Rebeca, que trabalhava ao lado dela, foi a primeira a comentar com um sorriso de canto de boca. "Esse moço está vindo mais para a praça do que cliente de feira vem em promoção." Yasmin revirou os olhos, fingindo indiferença. "Ele está conhecendo a cidade. Só isso." Dona Marlene, artesã mais velha e experiente, que observava tudo sem perder um detalhe, soltou uma frase que deixou as meninas em silêncio por um instante. "Quem quer ver terreno não passa tanto tempo olhando para uma única banca." Yasmin sentiu o rosto esquentar, mas continuou arrumando suas peças como se nada estivesse acontecendo.
Ainda assim, era impossível ignorar a sensação estranha que crescia a cada encontro. Eduardo não tentava parecer mais rico do que era. Não falava de dinheiro. Não exibia nome, carro ou poder. Era apenas um homem conversando com ela como se o mundo ao redor não existisse. E isso a desarmava. Em um dos dias, enquanto ela embalava uma peça para uma cliente, Rebeca resolveu testar o homem de propósito. Aproximou-se com firmeza e perguntou sem rodeios: "O senhor sabe que a Yasmin não vive de luxo, né? Aqui é vida simples. Sem aparência, sem status, sem nada do que esse tipo de homem costuma procurar." Eduardo a encarou com calma. Depois olhou na direção de Yasmin, que fingia não ouvir, mas escutava tudo. "Eu não vim para cá atrás de luxo", respondeu ele. "Vim atrás de um investimento. Mas encontrei uma paz que não esperava encontrar em lugar nenhum." Rebeca arqueou as sobrancelhas, satisfeita com a resposta. Não disse mais nada. Apenas voltou para o seu lugar, deixando no ar a certeza de que Eduardo era diferente dos outros. Naquele fim de tarde, quando o movimento da praça já começava a diminuir, Yasmin finalmente o observou com mais atenção. Eduardo ajudava uma senhora a carregar uma sacola, cumprimentava crianças, esperava sua vez sem impaciência e tratava todo mundo com a mesma gentileza. Não havia superioridade no jeito dele. Havia presença. E isso mexeu com ela de uma forma que a deixou em silêncio por alguns segundos. Foi então que ele comprou uma pequena peça de artesanato. Não escolheu a mais cara, nem a mais bonita aos olhos de qualquer outro. Escolheu uma simples, feita em tons de verde e branco, com acabamento delicado. "Essa aqui", disse ele. "Tem alguma coisa nela que me chamou a atenção." Yasmin embrulhou a peça com cuidado e entregou para ele. Seus dedos se tocaram por um segundo breve, mas suficiente para provocar um arrepio discreto nos dois. "Talvez você só tenha bom gosto", ela disse sorrindo. Eduardo segurou o embrulho como se estivesse levando algo mais valioso do que parecia. "Talvez eu tenha encontrado o motivo certo para voltar amanhã." Ela riu, sem responder. Mas, quando ele se afastou, o coração dela bateu um pouco mais rápido do que gostaria de admitir. Naquela noite, já em casa, Yasmin deitou e ficou pensando na conversa, no olhar atento dele, na forma como Eduardo a fazia se sentir vista. Não como alguém inferior, não como uma moça simples da praça, mas como uma mulher inteira, interessante, digna de atenção verdadeira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo chegou ao hotel onde estava hospedado e colocou a pequena peça de artesanato sobre a mesa. Ficou olhando para ela por alguns segundos, como se aquele objeto trouxesse de volta o som da voz dela, o jeito leve de sorrir, a sinceridade no olhar. Ele deveria estar pensando no terreno, nos números, na expansão do hotel. Mas a verdade era que sua cabeça já não estava mais apenas nos negócios. Na manhã seguinte, ele voltou à praça de novo, e no outro dia também, e no outro. Sem perceber, Yasmin começou a esperar por ele, e foi assim entre uma conversa e outra, entre uma peça de artesanato e um sorriso trocado no meio da praça, que os dois começaram a se aproximar de verdade, ainda sem dizer o que sentiam, ainda sem admitir o que estava nascendo. Mas já existia ali algo que nenhum dos dois conseguiria mais ignorar por muito tempo, porque às vezes o destino não chega com barulho. Às vezes ele simplesmente senta ao seu lado e começa a conversar como se já tivesse te encontrado há muito tempo. No último dia em que esteve na cidade, Eduardo parecia diferente, mais calado, mais atento, como se soubesse que estava prestes a deixar para trás algo que ainda nem tinha nomeado dentro do próprio coração. Yasmin, por sua vez, fingia normalidade, mas já sentia um aperto estranho por saber que talvez aquele fosse o fim dos encontros na praça. Ainda assim, quando ele a chamou para tomar um café, ela não resistiu ao convite. O lugar era simples, discreto e acolhedor. Nada comparado aos hotéis luxuosos que Eduardo administrava, mas parecia perfeito para aquele momento. Os dois se sentaram diante um do outro, e a conversa fluiu com uma naturalidade rara. Falaram de infância, sonhos, trabalho, família, medo de errar e vontade de vencer. Eduardo contou um pouco da pressão de liderar uma rede de hotéis e de como muitas pessoas o enxergavam
apenas como dinheiro e poder. Yasmin falou da vida simples, do esforço diário para vender suas peças e da alegria de construir tudo com as próprias mãos. Ele ouviu cada palavra com atenção e, mais do que ouvir, parecia admirar cada detalhe dela. Depois do café, Eduardo a levou para casa. O caminho foi silencioso em alguns momentos, mas não desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que nasce quando duas pessoas já se entendem sem precisar dizer tudo. Ao parar diante da casa simples de Yasmin, ele ficou alguns segundos olhando para ela antes de falar. Eu gostei muito de te conhecer, disse com sinceridade, e não quero que isso acabe aqui. Yasmin baixou os olhos por um instante, tentando esconder o sorriso. Também gostei de te conhecer. Então vamos continuar falando, completou ele. Todos os dias, se você quiser. Ela assentiu. E naquela noite, quando ele foi embora, os dois já sabiam que algo havia mudado para sempre. A partir dali, a distância entre eles deixou de ser obstáculo e passou a ser apenas cenário. Eduardo voltou para sua cidade, para seus compromissos, suas reuniões e sua rotina de homem ocupado. Mas encontrou um jeito de incluir Yasmin em tudo. Logo cedo, mandava uma mensagem de bom dia. Durante o trabalho, enviava perguntas simples, curiosidades, piadas, lembranças do café, comentários sobre o que via pela janela do escritório. À noite, ligava para saber como havia sido o dia dela. Yasmin, que nunca tinha se sentido prioridade para ninguém daquela maneira, começou a esperar por cada notificação com o coração acelerado. Às vezes, estava mexendo em artesanato e sorria sozinha ao ver o nome dele aparecer na tela. Em outras, já deitada, passava minutos só lendo e relendo as mensagens que ele enviava com tanta atenção. Os dias foram se transformando em semanas, as semanas em meses. E sem perceberem, os dois já falavam quase tudo um para o outro. As conversas não eram só sobre o dia. Eram sobre medos escondidos, memórias antigas, desejos de futuro e feridas que ainda doíam em silêncio. Eduardo continuava sendo um homem muito ocupado. Tinha reuniões com sócios, viagens de negócios, decisões importantes sobre a expansão da rede de hotéis e compromissos que o faziam passar horas longe do celular. Mas ainda assim, sempre dava um jeito de responder Yasmin. Mesmo que fosse por pouco tempo. Sempre havia uma palavra dela no meio da correria. E isso fazia toda a diferença. Em uma das chamadas de vídeo, Rebeca, que estava ao lado de Yasmin, observou a expressão da amiga e não escondeu o sorriso. Você está mesmo apaixonada, comentou cruzando os braços. Yasmin tentou negar, mas já era tarde demais. Não fala bobagem. Rebeca apontou para a tela do celular, onde Eduardo sorria enquanto explicava uma história que acabara de acontecer em uma reunião. Bobagem? Você fica com essa cara toda vez que ele aparece na tela. Isso não é bobagem. Isso é amor nascendo. Yasmin não respondeu, porque no fundo sabia que era verdade. Do outro lado, Eduardo também já não disfarçava tanto. Seus sócios começaram a notar pequenas mudanças. Ele respondia mensagens com um sorriso discreto no meio de reuniões longas. Às vezes, interrompia uma conversa importante por alguns segundos para atender a ligação de Yasmin. Certa vez, um dos investidores perguntou quem era a mulher que fazia ele parecer tão distraído. Eduardo olhou para o celular, depois para o homem à sua frente e respondeu com tranquilidade. Uma pessoa importante. A frase foi curta, mas carregava um peso enorme. E ainda que ele não dissesse em voz alta o que já sentia, estava cada vez mais claro que Yasmin havia ocupado um lugar especial demais na vida dele. Em uma noite chuvosa, enquanto conversavam por vídeo, Yasmin fez uma pergunta que saiu com a naturalidade de quem já não conseguia mais esconder o que sentia. Eduardo, o que você mais quer na vida? Ele demorou alguns segundos para responder. Não porque não soubesse, mas porque percebeu que aquela resposta dizia muito sobre quem ele era naquele momento. Querer mesmo? Perguntou ele, como se pensasse em voz alta. Eu quero construir algo que tenha valor, não só empresa, não só dinheiro. Quero viver de um jeito que faça sentido. E de alguma forma você me faz sentir isso. Yasmin ficou em silêncio. O rosto dela se iluminou
de um jeito quase imperceptível, mas suficiente para mostrar o quanto aquelas palavras a tocaram. Na mesma noite, ela revelou algo que surpreendeu Eduardo. Eu também quero uma coisa muito simples, disse ela. Quero crescer pelo meu próprio esforço, nunca depender de ninguém para ser quem eu sou. Ele a olhou com admiração verdadeira. Isso diz muito sobre você. E diz o quê? Que você é muito mais forte do que parece. A conversa terminou com um sorriso dos dois lados da tela. Mas aquele momento ficou com Eduardo por muito tempo depois que a ligação acabou. As palavras dela ecoaram na cabeça dele como uma espécie de promessa. Yasmin não queria ser salva, não queria luxo por interesse, queria ser reconhecida pelo que era. E isso a tornava ainda mais especial. Os dois já estavam tão envolvidos que era impossível fingir que aquilo era apenas amizade. Havia ciúmes sutis, faltas sentidas, preocupação sincera, desejo de estar perto e uma saudade que crescia mesmo sem distância física total. E foi justamente essa intimidade crescente que fez Eduardo entender que precisava dar um passo a mais. Numa chamada de vídeo, depois de uma conversa leve sobre o dia dela na praça, ele respirou fundo antes de falar. Yasmin, eu preciso te falar uma coisa importante. Ela parou de sorrir na mesma hora e prestou atenção. Antes que ele concluísse, a ligação caiu. Ela ficou olhando para a tela apagada, com o coração apertado. Tentou ligar de volta, mas ele não atendeu de imediato. Poucos segundos depois chegou uma mensagem. Vou te falar pessoalmente em breve. Yasmin ficou parada, sem saber se sorria ou se preocupava. O que será que ele queria dizer? Por que aquele tom tão sério? Seria uma proposta, um convite, uma declaração? Ou algo que poderia mudar tudo? A dúvida ficou com ela, e também com o público. Enquanto isso, Eduardo permaneceu no escritório por alguns minutos olhando para o celular, como se tivesse perdido a coragem no exato segundo em que tentou avançar. O que ele queria dizer era simples e ao mesmo tempo enorme. Ele já não queria apenas conversar com Yasmin pela tela. Queria vê-la de novo, de verdade, perto dele, no seu mundo, sem interrupções, sem distância, sem medo. Mas antes que pudesse explicar tudo, o momento escapou. E agora havia uma promessa no ar, uma expectativa sem resposta, um vazio que deixava claro que a história deles estava prestes a entrar em uma nova fase. 2 meses de conversas diárias haviam transformado curiosidade em afeto, afeto em saudade, saudade em desejo de presença. E mesmo sem terem dito a palavra amor, os dois já sabiam que ela existia entre eles. Só que Eduardo ainda precisava revelar o que estava por trás daquele telefonema interrompido. Depois daquela ligação interrompida, Yasmin passou o resto da noite pensando no que Eduardo queria dizer. Ele não respondeu de imediato, e isso fez o coração dela oscilar entre a ansiedade e a esperança. Durante o dia seguinte, as mensagens continuaram, mas havia um tom diferente nas palavras dele. Algo parecia prestes a mudar, e no fundo, ela sentia que já não era mais possível esconder o quanto aquele homem havia tomado espaço em sua vida. Na praça, enquanto trabalhava em silêncio, Yasmin tentava manter a rotina, mas as amigas logo perceberam que ela estava distraída. Rebeca foi a primeira a provocar, com aquele sorriso de quem já sabia tudo antes de ouvir qualquer coisa. Você está com essa cara porque ele não falou o que ia falar, não foi? Yasmin tentou desconversar. Ele só disse que queria falar pessoalmente. Dona Marlene, mais experiente e atenta, franziu a testa com uma expressão séria. Homem que fala assim não está querendo falar qualquer coisa. Está querendo mudar alguma coisa. Yasmin sentiu o rosto esquentar, mas não respondeu. O que poderia ser? Ela sabia que Eduardo era diferente dos outros homens que já tinham passado pela sua vida, mas ainda assim havia um certo medo dentro dela. Medo de criar expectativa demais, medo de gostar mais do que deveria, medo de se entregar a algo que, pela diferença de mundos entre os dois, talvez nem tivesse chance de durar. Só que Eduardo não demorou a esclarecer. No fim de uma tarde, ele ligou novamente. Dessa vez, a voz dele vinha mais firme, mais decidida, como se finalmente tivesse encontrado a coragem que faltava. Yasmin, eu quero te ver de novo.
Não por videochamada, não por mensagem, pessoalmente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa e feliz ao mesmo tempo. Quando? Quero que você venha até minha cidade. Quero te mostrar onde eu moro, onde trabalho, o hotel que administro, tudo o que faz parte da minha vida. Quero te receber do jeito certo. Yasmin levou a mão ao peito sem perceber. A ideia parecia bonita demais para ser real. Você está me convidando para ir até aí? Estou. E quero que você aceite. Ela não respondeu de imediato. O coração queria dizer sim na hora, mas a cabeça ainda tentava pesar tudo. Ir sozinha para outra cidade, visitar o homem com quem vinha se falando todos os dias, entrar no hotel dele. Era muito mais do que um passeio. Era uma travessia emocional. Eu nunca fui para uma cidade dessa sozinha, confessou ela. Eduardo sorriu do outro lado da linha com a calma de quem queria acolhê-la, não pressioná-la. Então eu vou fazer tudo para que você se sinta segura. Quero que venha porque deseja vir, não porque sente obrigação. A sinceridade dele foi o que finalmente venceu a hesitação dela. Yasmin concordou em pensar com carinho. E quando a ligação terminou, ficou alguns minutos em silêncio, olhando para a própria casa simples, para as paredes conhecidas, para os detalhes de uma vida que sempre foi pequena, mas honesta. Naquela noite, contou tudo para Rebeca e Dona Marlene. As duas reagiram de formas diferentes. Rebeca praticamente vibrou. Você vai, claro que vai. Você está namorando o homem faz 2 meses e agora ele quer te mostrar a vida dele. Isso é sério, Yasmin. Mas Dona Marlene, que conhecia melhor os riscos da vida, não sorria da mesma forma. Hotel de rico não é lugar de gente simples entrar sem aviso, minha filha. Tem gente que vê pobre como se fosse invisível. Cuidado para não se machucar. Yasmin baixou os olhos por um instante. Ela entendia o aviso, mas também não conseguia ignorar o sentimento que crescia dentro dela. Eduardo nunca a tratou como alguém inferior. Pelo contrário, sempre a escutou, sempre a fez sentir que tinha valor. O Eduardo é diferente, disse ela, quase como uma defesa. Tomara que seja mesmo, respondeu Dona Marlene, sem esconder a preocupação. No dia seguinte, em uma pequena loja do centro, Yasmin escolheu uma blusa simples, mas bonita. Não era cara, nem luxuosa. Era a melhor que podia comprar com o dinheiro que tinha naquele momento. Quando a vestiu em casa e se viu no espelho, ficou alguns segundos parada. O tecido ajustava bem, a cor realçava seu rosto e o caimento deixava tudo mais delicado. Ainda assim, ela continuava sendo ela mesma, sem disfarces, sem excessos, apenas Yasmin. Eu vou estar bonita para ele, disse, quase num sussurro. A frase parecia pequena, mas carregava uma ternura enorme. Porque, no fundo, o que ela queria não era impressionar Eduardo. Era estar à altura da importância que ele vinha ocupando em sua vida. Enquanto isso, na cidade dele, Eduardo organizava uma série de compromissos e tentava ajustar a agenda para poder recebê-la pessoalmente. Só que o universo, como sempre, resolveu complicar o que parecia simples. No meio da preparação, surgiu um compromisso inesperado com sócios de outra cidade. Ele precisaria viajar. Isso significava que talvez não conseguisse estar no hotel, exatamente no horário da chegada de Yasmin. A primeira reação foi de frustração. Ele queria recebê-la pessoalmente, sem intermediários. Não gostava de misturar vida pessoal com funcionários, nem de passar detalhes da sua intimidade para a equipe do hotel. Preferia manter tudo discreto. Talvez por isso agora estivesse prestes a cometer um erro grave sem perceber. Mesmo assim, antes de embarcar, ele pensou em avisar alguém da recepção. Depois desistiu. Achou que seria melhor ele mesmo resolver tudo ao voltar. A confiança excessiva naquele detalhe simples foi o que abriu espaço para o mal-entendido que viria depois. Na manhã da viagem de Yasmin, ela acordou cedo, colocou a blusa nova, prendeu o cabelo com cuidado e conferiu a pequena bolsa onde guardava os documentos e o dinheiro da passagem. O ônibus demoraria algumas horas. Durante o trajeto, ela olhou pela janela, a cidade ficando para trás, e sentiu o coração bater mais forte a cada quilômetro. Não era só ansiedade, era expectativa.
era medo, era esperança. Eduardo, por sua vez, já estava no avião, sem sinal, sem internet, sem qualquer chance de receber mensagens. O celular guardado na bagagem de mão era apenas um objeto silencioso. Ele não fazia ideia de que Yasmin já estava a caminho e de que, ao chegar algumas horas antes do combinado, encontraria uma recepção muito diferente da que imaginava. No hotel, os funcionários seguiam a rotina com normalidade. Ninguém sabia que uma convidada especial estava prestes a aparecer. E ninguém imaginava que a ausência de um simples aviso seria suficiente para transformar expectativa em humilhação. Assim, cada um seguiu seu caminho sem saber que o destino já estava preparando o golpe mais duro da história deles. Yasmin chegava à cidade com o coração aberto. Eduardo estava distante, sem comunicação. E, entre os dois, uma porta de hotel, uma gerente arrogante e um mal-entendido enorme estavam prontos para mudar tudo. Yasmin desceu do ônibus com a emoção ainda viva no peito. A cidade era maior do que a dela, mais movimentada, mais intensa. E o hotel que Eduardo havia mencionado parecia ainda mais imponente quando surgiu diante dos olhos dela. A fachada de vidro, o movimento elegante na entrada, os carros chegando e partindo, tudo fazia a jovem sentir que estava entrando num mundo que sempre existira à distância. Bonito, mas inacessível. Ainda assim, ela respirou fundo, apertou a alça da bolsa contra o corpo e seguiu em frente com coragem. Na recepção tudo brilhava demais. O chão impecável, os lustres, os uniformes, o perfume caro no ar. Yasmin olhou ao redor com um misto de admiração e nervosismo, mas tentou manter a postura. Ela não estava ali por acaso. Não estava tentando nada de errado. Estava apenas cumprindo o convite de Eduardo. O homem com quem falava todos os dias e que, em poucas semanas, já ocupava um lugar especial demais em sua vida. A recepcionista Patrícia a observou de cima a baixo, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Juliana, ao lado, já trocava um olhar de desconfiança com a colega. Yasmin, educada, se aproximou do balcão. Bom dia. Eu vim encontrar o Eduardo Menezes. Ele me esperava aqui. Patrícia digitou algo no sistema, conferiu a tela e franziu a testa. Nome não consta. Yasmin piscou, confusa. Ele não fez reserva. Eu sou convidada dele. Juliana ergueu as sobrancelhas, como se aquela explicação fosse exatamente o que não queria ouvir. Antes que Yasmin pudesse dizer mais alguma coisa, Cláudia surgiu ao fundo do saguão. Ela tinha a presença de quem entra em cena, já esperando ser obedecida. O olhar era firme, a postura rígida, e o sorriso que trazia no rosto não tinha nada de simpático. Bastou ver Yasmin para decidir, sem nenhuma dúvida, o que pensaria dela. Cláudia a avaliou dos pés à cabeça. A blusa simples, a bolsa modesta, os sapatos discretos, o jeito tímido de quem claramente não pertencia ao padrão de luxo que cercava o hotel. Foi o suficiente. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz fria. Patrícia respondeu rápido. Ela diz que veio encontrar o senhor Eduardo. Cláudia soltou um riso curto, sem humor. Claro que disse. Yasmin, tentando manter a compostura, deu um passo à frente. Ele me convidou. Nós estamos nos falando há 2 meses. Eu só preciso esperar por ele aqui. O olhar de Cláudia endureceu ainda mais. Moça, este é um hotel de alto padrão. Aqui não entra qualquer uma dizendo que conhece o dono. Yasmin sentiu o rosto queimar. Mas eu conheço sim. Ele está me esperando. Esperando? Cláudia cruzou os braços. E você acha que pode aparecer assim, sem reserva, sem aviso, sem aparência nenhuma de hóspede, dizendo que o dono do hotel vai descer correndo para te receber? Patrícia e Juliana se entreolharam, segurando o riso. Yasmin insistiu, agora com mais firmeza. Eu estou falando a verdade. Ele sabe que eu viria. Foi nesse momento que Cláudia se inclinou ligeiramente para a frente, como quem finalmente achara uma desculpa para mostrar autoridade. Escute bem o que vou te dizer. Pobre não fica neste hotel. Vá embora, sua miserável. A frase cortou o ar do saguão como uma lâmina. Tudo pareceu parar por um segundo. O barulho de fundo diminuiu. Os passos ficaram distantes. E Yasmin sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Alguns hóspedes que aguardavam próximo à recepção
Olharam na direção dela. Outros fingiram não ver, mas ouviram tudo. E a humilhação se espalhou pelo ambiente como fogo. Yasmin ficou imóvel por um instante, incapaz de reagir. O coração parecia bater fora do compasso. Ela não esperava carinho demais, não esperava luxo, mas também não esperava ser tratada como se fosse um problema apenas por estar ali vestida com simplicidade. Eu não sou nenhuma miserável, disse ela com a voz trêmula, embora ainda tentando se defender. Cláudia ergueu o queixo. Então pare de fingir que foi convidada por um homem como Eduardo Menezes. Vocês aparecem, inventam história, tentam se aproveitar de rico e depois querem fazer cena na recepção. Patrícia soltou uma risadinha abafada. Deve ser mais uma atrás de dinheiro, comentou baixinho, mas alto o suficiente para ser ouvido. Juliana completou em seguida num sussurro maldoso. Nem sabe que ele é dono de tudo isso. Yasmin ouviu a frase e congelou. Dono de tudo isso? Naquele instante, tudo fez sentido e tudo doeu ainda mais. Não era só um hotel. Não era só um empresário. Eduardo era o proprietário daquela rede inteira. E mesmo assim, havia sido exatamente ali que ela fora reduzida a nada. A revelação caiu sobre ela com o peso de um golpe cruel. Não porque descobrisse que ele tinha dinheiro, isso nunca importou de verdade, mas porque percebia o tamanho da confiança que tinha depositado naquele convite. Ela acreditou. Foi até lá com coragem. Vestiu a melhor blusa que podia comprar. Quis estar bonita para ele, e em troca recebeu desprezo. Cláudia percebeu a hesitação dela e achou que estava vencendo. Então decidiu aumentar ainda mais a humilhação. Segurança, acompanhe essa mulher até a saída. Yasmin levantou a cabeça com esforço. Seus olhos estavam marejados, mas ela não deixou as lágrimas caírem ali dentro. Não daria esse prazer a ninguém. Com a dignidade ainda inteira, pegou a bolsa, deu meia volta e começou a andar em direção à porta. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. O saguão inteiro continuava silencioso. Ninguém a defendeu. Ninguém perguntou se aquilo era necessário. E esse silêncio foi quase tão doloroso quanto as palavras. Do lado de fora, quando o ar quente da rua bateu em seu rosto, a coragem que sustentava seus ombros finalmente cedeu. Yasmin segurou o choro até chegar à calçada. Depois afastou-se alguns metros do hotel e deixou que as lágrimas viessem de uma vez. Não era só vergonha. Era confusão. Era tristeza. Era o sentimento terrível de ter sido descartada pelo mundo que ela tentou conhecer sem medo. Na rodoviária, sem conseguir olhar para trás, comprou a passagem de volta. Sentou-se no ônibus com o rosto voltado para a janela e o peito apertado. Pegou o celular e com as mãos trêmulas bloqueou Eduardo em tudo. Mensagens, ligações, redes sociais. Um por um, os caminhos foram cortados. Não queria mais ouvir explicações, não queria mais promessas, não queria mais se sentir pequena. Quando o ônibus partiu, a cidade sumiu lentamente pela janela. E com ela também parecia desaparecer a mulher que havia entrado naquele hotel cheia de esperança. Enquanto isso, em algum lugar no céu, Eduardo continuava dentro do avião, completamente alheio ao que havia acontecido. O celular seguia sem sinal. O convite que ele quis fazer pessoalmente nunca chegou na hora certa. E a mulher que ele queria receber como alguém especial já estava voltando para casa com o coração partido. Naquele momento, sem perceber, os dois tinham sido empurrados para lados opostos de uma mesma tragédia. E tudo por causa de uma humilhação que ninguém ali ainda sabia o tamanho do estrago que faria. Quando Eduardo finalmente aterrissou, a primeira coisa que fez foi pegar o celular com pressa, ansioso para falar com Yasmin. Ainda no aeroporto, tentou ligar uma vez, depois outra, e então mais uma. Mas todas as chamadas caíam sem resposta. Ele enviou mensagens, tentou contato pelas redes sociais, procurou o nome dela de todas as formas possíveis, e a cada nova tentativa frustrada, a preocupação aumentava. No começo, Eduardo pensou que ela talvez estivesse ocupada. Depois, imaginou que tivesse perdido o horário. Mas quando percebeu que estava bloqueado em tudo, um frio percorreu sua espinha. Aquilo não parecia atraso, parecia ruptura, e ele não conseguia entender por quê. Sem perder tempo, foi direto ao hotel.
Queria uma explicação, qualquer explicação. Porém, ao chegar, tudo já parecia estranho. Ninguém sabia dizer exatamente o que havia acontecido. As recepcionistas desviavam o olhar. Cláudia mantinha o rosto neutro, como se nada de importante tivesse ocorrido. Isso só aumentou ainda mais a inquietação dele. "Onde está Yasmin?" perguntou, tentando manter a calma. Cláudia respondeu com firmeza, escolhendo bem as palavras. "Ela veio aqui, mas foi embora logo depois." "Você foi embora por quê?" "Não sei, senhor. Talvez tenha se arrependido de vir." Eduardo franziu o senho. Arrependido? Aquilo não fazia sentido. Yasmin jamais parecia o tipo de mulher que fugiria sem dizer nada. Algo estava errado, muito errado. Naquela noite ele praticamente não dormiu. Passou horas tentando refazer mentalmente cada conversa, cada detalhe do convite, cada palavra trocada entre os dois nas últimas semanas. Não havia sinal de desinteresse da parte dela. Muito pelo contrário. Tudo indicava que ela estava feliz com a viagem. Então, por que sumira daquela forma? 2 dias depois, sem conseguir aceitar a ausência, Eduardo decidiu ir pessoalmente até a cidade dela. Não avisou ninguém. Pegou o carro e dirigiu por horas, guiado apenas pela necessidade de encontrar respostas. Quando chegou à praça onde os dois haviam se conhecido, sentiu imediatamente a diferença. O lugar continuava o mesmo, com os bancos de madeira, as árvores conhecidas e as vozes suaves das artesãs. Mas Yasmin não estava ali. Ele se aproximou da banca onde ela costumava vender suas peças e perguntou por ela. Rebeca, ao reconhecê-lo, ficou surpresa. Dona Marlene observou o homem por alguns segundos antes de responder com cautela. Yasmin não apareceu mais desde que viajou. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Como assim? Não apareceu mais? Rebeca cruzou os braços. Depois que foi até o hotel, ela voltou muito abalada. Disse que não queria falar com ninguém. Nunca mais apareceu por aqui como antes. O coração de Eduardo apertou de um jeito que ele nunca tinha sentido. Ele queria entender, mas o quebra-cabeça estava incompleto. Ela chegou mesmo ao hotel? Perguntou já com a voz mais séria. Rebeca hesitou por um segundo. Olhou para Dona Marlene, que pareceu compreender que talvez aquela fosse a hora de revelar o que realmente aconteceu. Chegou sim, respondeu ela, e saiu de lá humilhada. Eduardo ficou imóvel. A frase veio como uma pancada. Humilhada por quem? Foi então que Rebeca, olhando ao redor para se certificar de que ninguém mais ouviria, respondeu com a voz baixa, mas carregada de revolta. Pela gerente do seu hotel, a Cláudia. O silêncio que veio depois foi pesado demais para ser ignorado. Eduardo sentiu o sangue ferver. Ele ainda não sabia exatamente o que havia sido dito, mas pelo tom de Rebeca, já percebia que a situação era muito pior do que imaginava. Dona Marlene respirou fundo antes de completar. Yasmin entrou naquele hotel feliz. Queria te encontrar. Vestiu a melhor blusa que tinha comprado com esforço. Mas disseram que ela não era bem-vinda. Disseram que pobre não ficava naquele lugar. Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo duro no rosto dele. Não era só surpresa. Era indignação. Quem disse isso? A gerente, respondeu Rebeca sem hesitar. E as recepcionistas riram junto. A voz dela não tremia. Não havia espaço para dúvida. Yasmin não tinha inventado nada. E naquele exato momento, Eduardo entendeu que a dor que ela carregava não vinha de um mal-entendido qualquer. Vinha de uma humilhação real, cruel, injusta. Ele passou a mão pelo rosto e olhou para a praça à sua volta, como se precisasse de alguns segundos para respirar antes de continuar. Eu não sabia de nada, disse quase para si mesmo. Rebeca arqueou as sobrancelhas. Talvez não soubesse mesmo. Mas ela não podia adivinhar isso. A frase atingiu Eduardo com força, porque era verdade. Ele não sabia, mas Yasmin também não. Ela foi até o hotel acreditando que seria recebida com carinho, e o que encontrou foi desprezo. Não importava a intenção dele. O resultado tinha sido devastador. Eduardo sentiu uma mistura de culpa e urgência. Precisava falar com ela. Precisava corrigir aquilo. Precisava mostrar que jamais permitiria uma coisa dessas dentro do hotel.
Mas antes que pudesse sair correndo de volta à cidade dela, Rebeca o deteve com uma informação que o deixou ainda mais preocupado. Ela disse que talvez aceitasse trabalho em outra cidade. Não sei se vai embora de vez, mas falou em recomeçar longe daqui. A notícia caiu como uma sentença. Yasmin poderia desaparecer. E se isso acontecesse, talvez ele nunca tivesse outra chance de pedir perdão de verdade. Foi então que Eduardo tomou uma decisão imediata. Deixou seu telefone com Rebeca e Dona Marlene, pedindo que avisassem assim que Yasmin aparecesse. Também pediu que o procurassem caso ela voltasse à praça antes de partir. Não adiantava insistir naquele momento. Ele precisava voltar para a cidade dele, resolver as coisas no hotel e pensar com clareza. Mas, por dentro, já estava em pedaços. O caminho de volta foi silencioso. Eduardo não ligou o rádio, não respondeu mensagens, não pensou em negócio, contrato ou reunião. Só conseguia rever o rosto de Yasmin entrando no hotel com esperança. Só conseguia imaginar a frieza com que foi tratada. E só conseguia sentir uma certeza dolorosa. Alguma coisa muito errada havia acontecido sob o nome dele. Durante o trajeto, ele prometeu a si mesmo que não deixaria aquilo sem resposta. Naquela mesma noite de volta à cidade, Eduardo chegou ao hotel com o semblante fechado e o coração em alerta. Pela primeira vez, olhou para aquele lugar com desconfiança. Ele havia construído uma rede de hotéis baseada na ideia de conforto, qualidade e respeito. Não podia admitir que ali dentro alguém tivesse tratado uma mulher simples como se fosse lixo. E agora que finalmente sabia a verdade, o passo seguinte seria encontrar Yasmin antes que ela sumisse de vez. Porque depois de tanta dor, ainda restava uma chance de consertar o que foi quebrado. No dia seguinte, Eduardo voltou à praça com o coração apertado e a certeza de que precisava encontrar Yasmin antes que fosse tarde demais. Ele não queria mais desculpas, não queria mais distância e não queria perder a mulher que tinha mudado sua vida antes mesmo de ele perceber. Quando finalmente a viu, sentada em silêncio diante da própria banca, sentiu que tudo ao redor desaparecia. Yasmin ergueu os olhos ao reconhecê-lo, mas desta vez não havia sorriso. Havia dor, cansaço e uma muralha de tristeza construída depois da humilhação que sofreu. Eduardo parou diante dela, respirou fundo e falou com a sinceridade de quem já não podia esconder nada. Disse que não sabia de nada. Disse que não tinha permitido aquilo. Disse que ela havia sido recebida de um jeito imperdoável dentro do hotel. E disse, sobretudo, que entendia se ela nunca mais quisesse vê-lo. Yasmin ouviu em silêncio. O que mais doía não era só a ofensa. Era a sensação de ter sido expulsa do mundo dele antes mesmo de conseguir entrar de verdade. Ainda assim, ao olhar nos olhos de Eduardo, percebeu que ele não estava tentando se justificar. Estava sofrendo junto com ela. Foi então que Rebeca e Dona Marlene se aproximaram, deixando claro que a verdade já não podia mais ser escondida. Eduardo contou tudo o que descobriu no hotel e prometeu que ninguém ficaria impune. Naquela mesma tarde, os dois foram juntos até a cidade dele. Ao entrarem no saguão, a presença de Yasmin ao lado do dono deixou todos em silêncio. Cláudia empalideceu. Patrícia e Juliana desviaram o olhar. Eduardo pediu as imagens das câmeras e, diante da gravação, não restou dúvida sobre a crueldade cometida contra ela. Com a voz firme, ele deixou claro que jamais aceitaria preconceito dentro de qualquer hotel seu. Disse que uma pessoa não pode ser julgada pela roupa que veste, nem pela condição que tem no bolso. Cláudia foi afastada imediatamente da função. As recepcionistas receberam punições severas. E Yasmin, que entrou ali humilhada, saiu com a cabeça erguida. Mas o que realmente importava veio depois. Eduardo se voltou para ela com os olhos marejados e pediu desculpas de coração aberto. Pediu uma chance de recomeçar, não como o homem poderoso que todos viam, mas como alguém que finalmente tinha entendido o valor da mulher que amava. Yasmin ficou em silêncio por alguns segundos. O medo ainda existia. A ferida ainda doía. Mas, pela primeira vez desde aquele dia, ela sentiu que estava sendo escutada de verdade. E, com a voz baixa, respondeu que precisava de tempo para confiar novamente.
Eduardo respeitou, esperou e continuou presente. Nos meses seguintes, ele passou a visitá-la com frequência, sem pressa, sem pressão, sem cobranças. Acompanhou suas vendas na praça, conheceu melhor suas amigas, ouviu suas histórias e passou a enxergar ainda mais beleza na simplicidade que um dia o encantou. Yasmin, aos poucos, percebeu que o amor verdadeiro não era feito só de palavras bonitas, mas de atitudes constantes. Quando o novo hotel da cidade foi inaugurado, Eduardo fez questão de convidar toda a comunidade da praça. E em um gesto que emocionou a todos, criou um espaço permanente para expor os artesanatos de Yasmin e das outras mulheres que trabalhavam com ela. Ali, no mesmo lugar onde tudo começou, o sonho dela passou a fazer parte da história dele também. No final da cerimônia, diante de todos, Eduardo segurou a mão de Yasmin e disse que o maior investimento da vida dele não tinha sido o hotel. Tinha sido o amor que encontrou nela. Yasmin sorriu, finalmente em paz. E naquela praça, onde um dia ela foi só uma artesã humilde, nasceu uma história que provou que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está no que ela veste, mas no que ela é capaz de sentir, suportar e amar.